De que forma somos determinados por ficções? A seleção natural, ela age como uma espécie de programador. Tá, já explico. Imagina o seguinte. A seleção natural, ela nos molda, nos moldou, né, ao longo de milhares, milhões de anos, de uma forma a reagirmos, favorecendo aquelas reações que seriam mais benéficas, tá, que proporcionariam maiores chances de sobrevivência. Por exemplo, em algum momento existiram humanos, talvez ainda existam, né, resquícios, extremamente temerários, extremamente realistas, que, por exemplo, olha para uma moita se movendo, estou falando do ser humano vivendo na selva, vê uma moita se movendo, chacoalhando, e ele simplesmente pensa, bem, pode ser o vento, pode ser um animal perigoso, ou pode ser um animal que servirá de alimento, e ele resolve conferir para ver o que é. Em algumas vezes, obviamente, ele se dará bem, terá um animal para comer. Outras, terá sido apenas o vento. Em outras, terá sido um animal perigoso e este indivíduo morrerá. Ao passo que aquele mais, digamos, imaginativo, aquele ser humano mais temeroso, ele viu a moita se mover e automaticamente saiu correndo. Ele não cogitou outra possibilidade além de algo que possa ser perigoso, que possa ser assustador. E assim talvez seja essa a explicação do porquê de termos essa veia de acreditar em coisas que não podem ser, digamos, comprovadas. Um pouco da nossa superstição se deve a esse resquício. Em outras palavras, por que eu falei lá atrás que a evolução age como um programador? Imagine que nossas experiências, elas fornecem inputs. E as nossas reações seriam outputs. Tá? Então, nós recebemos certos dados, e esses dados eles acabam por moldar as nossas reações. E aí surge, logicamente, uma reflexão importante a ser feita sobre esse tipo de estímulo. Se aquelas experiências que temos, aquilo que nós temos contato, acaba por moldar a forma que reagimos a certas coisas, que tipo de input nós estamos dando a nós mesmos? Saindo do campo da evolução, mas imagina o seguinte, existe todo um padrão de comportamento aceitável, vamos dizer assim. E esse padrão de comportamento, ele é moldado a partir de uma série de estímulos, tá, ao longo da vida. E nós reagimos a esses estímulos. E isso me fez pensar bastante, sabe? Ajudou muito na questão da tolerância. Sabe? Eu desenvolvi um pouco mais de tolerância quando eu comecei a olhar os outros, os seres humanos, a vida, por este prisma. Nem todos nós recebemos os mesmos inputs, os mesmos estímulos, tivemos as mesmas experiências. Isso faz com que nós reajamos, ou seja, demonstremos um comportamento que foi programado, entre aspas, de forma diferente do comportamento de outra pessoa. Então imagine que, aqui é uma especulação minha, tá, pessoal? Não é nada psicanalítico, psicológico, nada do gênero. Mas imagine
um problema psicológico, não digo um problema psiquiátrico que tenha uma origem fisiológica, mas um problema psicológico que tenha uma origem em experiências. Podemos traduzir isso de uma maneira que a coisa seja colocada, que os inputs, ou seja, os dados recebidos pelo indivíduo, eles não estavam adequados a um determinado modelo esperado de reação, ou seja, de output, de uma coisa que sai, tá? De uma coisa da expressão do comportamento, do que é acessível aos outros. E isso é assustador, porque imagina o grau de responsabilidade, por exemplo, ao se criar um filho. Teu filho, ele apresentará o comportamento pautado nesses dados que entram. E na medida que você não pensa sobre esses dados, não reflete sobre esses dados, não toma cuidado com esses dados, ou pelo menos não fornece os dados necessários para que aquele indivíduo possa interpretar outros dados de uma maneira autônoma, isso é perigoso. Isso gerará uma série de comportamentos, aspas, por favor, tá, pessoal? Comportamentos anômalos, comportamentos que não são aqueles esperados. Não estou entrando no mérito desse comportamento anômalo ser bom ou não, tá? Isso é uma outra discussão. Mas quando você observar comportamentos que não se encaixam dentro da tua visão de mundo, dentro da tua percepção, lembre-se disso. Os dados que entraram em você para que você pudesse expressar esse tipo de comportamento, esse tipo de consciência, esse tipo de personalidade, são dados diferentes dos dados da outra pessoa. Se você começar a pensar dessa forma, você sempre se perguntará por que aquela pessoa age daquela forma? O que foi que aconteceu ali? Quais foram os dados colocados dentro dessa pessoa para que ela manifestasse esse tipo de comportamento? E isso nos leva a um outro ponto ainda dentro desse mesmo assunto. Nós criamos ficções para nos relacionar, para viver, para que nós possamos interagir com o mundo. Vamos colocar assim, um mundo de forma computacional. O mundo seria essa parte material, né? Seria o hardware, seria a máquina, por assim dizer. E as ficções que criamos são os softwares, são os programas que inventamos para que possamos interagir com esse mundo. Mas eles não deixam de ser ficções. Tá? E essas ficções, elas são determinadas por aqueles dados que entram. Tá, Eduardo, mas eu não entendi o que seria uma ficção. Pessoal, literalmente tudo aquilo que nós criamos para podermos viver. Dinheiro é uma ficção. A sociedade, dentro de um molde pré-determinado, ficções. Completas ficções. A religião, ficção. Tudo que nós criamos são ficções. E essas ficções, pessoal, só porque é ficção não significa dizer que não seja verdade para nós, não sejam essenciais para nós. Só que elas são mutáveis. Lembrem-se, input, output. Dados que entram, um comportamento que sai. Conforme esses dados mudam, nós teremos novas ficções, novos programas. Por isso, é uma coisa que nós precisamos pensar. Que tipo de dados estão entrando nesse imenso sistema? Se nós entendermos isso, nós poderemos antever diversos problemas. Nós poderemos moldar uma sociedade melhor. E claro, pessoalmente falando, que tipo de dados você está jogando para dentro de você? Que tipo de inputs estão entrando? Talvez isso explique os seus outputs, ou seja, o seu comportamento que é acessível às outras pessoas. E num outro extremo, saindo desse autoentendimento, se você começar a fazer esse exercício constantemente, tentando descobrir quais os inputs das outras pessoas, você decifrará quais ficções determinam o comportamento daquela pessoa. Que ficções moldam aquela pessoa. Um termo que eu usei no vídeo passado foi verniz social. Também serve. Essas ficções, se você entender essas ficções através da descoberta dos inputs, você poderá entender a pessoa
Não completamente, claro, isso é impossível, mas você entenderá melhor as pessoas. Entenderá seu parceiro, sua parceira, seu filho, sua filha, seu pai, sua mãe. Eu espero que essa pequena reflexão seja de alguma ajuda. Valeu!